para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Estamos na lição de número 12, a penúltima lição desse terceiro trimestre do ano de 2020. Nós aprendemos no curso desse trimestre os princípios divinos em tempos de crise. E hoje estaremos estudando a lição de número 12, que traz por título Esdras e Neemias combatem o casamento misto. O texto áureo da nossa lição está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 14, que diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? A verdade prática diz: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. É uma palavra que ela serve para todos nós, em todos os sentidos. Ela se aplica fortemente nesta lição. Estaremos tratando principalmente a respeito do casamento, mas esse jugo desigual, ele não se limita apenas no casamento, não é apenas no casamento, mas o foco desta lição estará tratando de uma forma direta na questão do casamento, o casamento misto. A nossa leitura está no livro de Esdras, capítulo 9, versículos de 1 a 4, e nos livros de Neemias, capítulo 13, versículo 23 ao 26, capítulo 9, versículo 38, capítulo 10, versículos 1, 29 e 30. Este é o assunto. E qual foi o assunto trazido aqui nesta lição? Eu quero trazer um esclarecimento. Dá-se a impressão no comentário aqui da nossa lição que Neemias precedeu a Esdras no regresso para Jerusalém. Não é assim. Primeiro veio Esdras em 457 a.C. 13 anos depois, em 444 a.C., é que Neemias vai então a Jerusalém. Esdras era escriba, sacerdote, e era também ali aquele que, além de escriba e sacerdote, ele também exercia a liderança espiritual e, de uma certa forma, administrativa. Mas o foco de Esdras era tão somente na parte espiritual. Agora, quando Neemias chega, ele chega para trazer o equilíbrio, digamos assim, governamental, trazendo a parte da governança, a parte administrativa, para a condução do povo. Agora, logo aqui nós encontramos, que havia um problema com o povo que estava cativo, porque Deus tinha dado uma ordem para os filhos de Israel, antes que eles entrassem na terra prometida. Nós encontramos, eu até gostaria de ler, está em Deuteronômio capítulo 7, existem outras passagens, mas quero ler esta, que está em Deuteronômio no capítulo 7, a partir do versículo 2, mas o forte é o 3 e o 4, o 2 para a compreensão. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que sirvam a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Então Deus, ele tinha uma preocupação em preservar o povo de Israel separado, uma nação separada. Agora, isso aqui não é xenofobia, como muitos até podem querer interpretar, mas não é. O Senhor, ele tinha um propósito com Israel.
em manter uma raça pura, em manter uma raça não misturada. Por quê? Porque Deus tinha um objetivo. E qual era o objetivo de Deus? Porque desta raça o Senhor traria o seu Filho amado, Jesus Cristo. Através desta família, desta nação de Israel, Deus escolheu a tribo de Judá. Primeiro Deus chama Abraão, e de Abraão Deus escolhe, forma uma nação com as 12 tribos, com os 12 filhos de Jacó, a quem Deus deu o nome de Israel. As 12 tribos, dessas 12 tribos, Deus escolhe a tribo de Judá. Foi por uma palavra profética na bênção aos seus filhos que Jacó proferiu, que Israel proferiu já no final da vida, e foi uma bênção profética, veio para Judá, a escolha de Deus. E da casa de Judá, Deus escolheu, da tribo de Judá, Deus escolheu a casa de Davi, e da casa de Davi veio o Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas o que o Senhor queria era que o seu povo, que os seus filhos não se contaminassem com os deuses, com as religiões, com as profanações, com o seguir e servir a outros deuses, senão a ele somente. Deus queria usar a nação física de Israel como uma tipologia para a sua igreja do Novo Testamento. Então, o que Israel viveu no seu relacionamento físico apontou para o relacionamento espiritual da igreja na nova aliança. Daí a expressão usada por Paulo lá na carta aos Gálatas, que nós somos o Israel de Deus, o novo Israel. A igreja é o novo Israel, o Israel de Deus. Assim nós passamos agora a entender por que Deus queria a separação de Israel quanto ao seu físico, porque agora no espiritual a igreja não pode se contaminar com os demais, com as demais religiões. Nós devemos manter a não nos prender a jugo desigual. O meu pastor, de saudosa memória, pastor Antônio Munhoz, ele dizia assim uma palavra, e aquilo ficou guardado. Quando ainda jovem, ele sempre alertava a mocidade: não casem com o filho do diabo, porque quem se casar com o filho do diabo terá problema com o sogro. Essa era a expressão que ele sempre usava. Por quê? Porque espiritualmente nós temos uma paternidade. A nossa paternidade espiritual é divina, é celestial, é do Senhor. Tanto é que em Efésios, Paulo ele fala que nós compomos uma nova família, não agora na nova aliança, não somente de judeu, não somente de gentios, mas que o Senhor derrubou a parede de separação que havia entre Israel e os gentios. Pela cruz de Cristo foi derrubada a parede da separação, e foi dos dois povos, foi feito um só povo, e esse um só povo chama-se igreja, e esta igreja, ela não é uma família sozinha, ela faz parte da família angelical, da família celestial que está nos céus. Então nós somos uma só família em Cristo, pela adoção em Cristo Jesus. Daí o sentido espiritual, a cobrança do Senhor para com Israel apontava para a pureza da sua igreja nos dias de hoje, no tempo presente, após a vinda, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e a criação da sua igreja, da qual eu faço parte e você faz parte. Assim, meus amados, dentro dessa palavra introdutória, nós ficamos aqui vendo o que aconteceu. O povo de Israel que foram levados cativo para a Babilônia, muitos mantiveram a sua vida incontaminada, mantiveram separado, obedeceram a palavra de Deus, mas uma parte muito grande, se contaminaram com as mulheres estranhas, casaram com mulheres estranhas, com mulheres de outras nações que serviam a outros deuses.
E quando isso aconteceu, nós vemos que Esdras, o sacerdote, quando isso chegou ao seu conhecimento, Esdras ficou perplexo com tudo aquilo que estava acontecendo. E ele viu que havia uma mistura entre o povo de Israel e o povo das demais nações. E o que é pior ainda, a Bíblia retrata que as pessoas, eles não falavam lá no livro de Neemias, no capítulo 13 e no versículo 24, que diz assim: e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão a língua de cada povo. Ou seja, ele já não trazia aquela linguagem de Israel, a linguagem judaica, mas eles falavam meio asdodita, uma língua parando, nem a sua oficial da mãe e nem a oficial do pai, mas criou um dialeto que não era condizente com o judaico. Agora, olha o comportamento, que aqui nós vemos duas pessoas importantíssimas para a reconstrução de Israel. A primeira foi do sacerdote Esdras, que ele foi um escriba, o compilador, o organizador de todos os livros rolos do Antigo Testamento, a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Foi organizado por Esdras. E agora então ele era um escriba, também, por assim dizer, copista, escriba e também copista. Ele juntou, ele compilou, ele organizou o Antigo Testamento. Agora, Neemias, ele era voltado para o ramo teológico, para a formação, para a estruturação teológica dos filhos de Israel. Já Neemias, ele veio com outro objetivo, o objetivo de trazer uma figura, uma postura de nação, uma postura de Estado. Veio como governador do povo de Israel. E essas duas pessoas foram figuras importantíssimas para Israel, tanto Esdras quanto Neemias. E Esdras, quando ouviu a situação, aqui diz que ele ficou perplexo. E olha o que ele fez. Ele rasgou, está aqui na sua carta, no capítulo 9 de Esdras, e no versículo 3 e o 4, diz assim: e ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto. Rasgou a veste, rasgou o manto, arrancou os cabelos da cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Essa foi a situação de Esdras. Ele arrancou os cabelos da própria cabeça, arrancou as barbas, rasgou o manto, as suas vestes, e ficou atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que temiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do seu cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Ele ficou atônito até ao sacrifício da tarde. Agora nós vamos ver a situação, o paralelo entre Neemias e Esdras. Quando nós traçamos esse paralelo entre Neemias e Esdras, então nós vemos aqui o comportamento de Esdras, o sacerdote. Ele se lamentou. Agora vamos ver o comportamento de Neemias enquanto governador. No capítulo 13, e no versículo 23, que já lemos, que os filhos falavam meio asdodita e não poderiam falar o judaico. Agora já no versículo 25, diz o seguinte: olha a atitude de Neemias: contendi com eles, amaldiçoei, espanquei alguns deles, lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas para vossos filhos, nem para vós mesmos. O sacerdote rasgou a veste, o sacerdote rasgou o seu manto, arrancou o cabelo da cabeça e a barba, e foi orar a Deus. O governador foi para cima do povo, arrancou o cabelo de alguns, espancou alguns. Ele diz mais:
e fez ainda jurar. Olha só, amaldiçoou, ele contendeu, amaldiçoou, espancou, arrancou o cabelo da cabeça deles e fez ele jurar ainda que não cometeria mais aquele delito diante do Senhor. A situação, o que Neemias fez. E agora, e ele fala, e depois na sequência ele fala, mas não pecou nisso Salomão, e dá o exemplo de Salomão, que as mulheres o fizeram com que ele pecasse, fizeram com que ele saísse do propósito de Deus. Esse era o cuidado, porque Deus queria preservar uma nação pura, uma nação preparada para que dela viesse o Salvador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, nós vemos aqui as duas reações, que foi diferente uma da outra. No caso aqui de Esdras, nós vimos que a atitude de Esdras chocou o povo. O povo foi impactado pela tristeza do sacerdote. Aqueles que eram um tanto insensíveis, ao sacerdote, Neemias os sacudiu para que os despertasse, fisicamente, para despertar para o espiritual. E assim eles obedeceram, e assim eles seguiram aquilo que lhes foi proposto por Neemias. Em Esdras, no capítulo 10 e no versículo 3, nós encontramos assim: agora pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandato de nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Quem falou isso foi Secanias, um judeu, que ele ficou muito condoído com a situação do sacerdote. Então ele propôs isso: olha, sacerdote, se você está assim, está triste, de fato erramos. E ele propôs isso, e ele levou isso adiante. Agora ele fala uma palavra para Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo, esforça-te. Ele fala: olha, nós vamos fazer isso, mas quem deve levar ao povo? Não sou eu, é você. Há situações na igreja que não é o auxiliar que pode fazer, é o pastor. Existem coisas na igreja, responsabilidades na igreja, que é do líder maior, que Deus cobra do líder, que ele faça, que ele tome a posição. Nós não podemos, nós nunca, eu posso assim dizer com uma certa segurança, nunca vivemos numa liderança tão frouxa como estamos vivendo ultimamente. É uma palavra que vai chocar, que vai ofender muito, pode se sentir ofendido. Não ofender não, as pessoas se sentir ofendidas com isso. Mas vivemos uma fase de liderança frouxa, de liderança que procura agradar o povo ao invés de agradar a Deus, que procura fazer a política de boa vizinhança com o povo, e não uma política, não, uma postura espiritual de agradar a Deus. Entre a política espiritual de agradar a Deus, optam pela política da boa vizinhança para desagradar a Deus e a sua palavra. Nós vimos na lição passada a importância do ensino, e muitos já não querem mais o ensino, procura colocar um pano quente sobre situações vergonhosas e desonrosas e escandalosas. Coloca o pano quente, ao invés de tratar a causa. Irmãos, amigos, ouvinte, aluno da escola dominical, guarde esta palavra na tábua do teu coração. O líder que cobra, o líder que exige, o líder que aponta o caminho para o céu, ele não quer o teu mal, ele quer te pôr no céu. Aquele que coloca pano quente, aquele que contorna a situação, que passa a mão na cabeça, está cooperando para levar para o inferno. Há duas diferenças: agradar a Deus ou aos homens. O líder precisa, em primeiro ponto, agradar a Deus. A Deus. E os homens que temem a Deus certamente aceitarão. Os que não temem a Deus se manifestarão de forma contrária e se levantarão contra o líder. Mas o líder tem que ter a postura diante de Deus. Nesta sequência que nós vimos aqui, essa atitude de liderança forte, firme, nós encontramos a resposta em Esdras no capítulo 10. Nós temos aqui um texto
que diz assim: vós tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas. Fazei confissão ao Senhor. Está aqui no texto da nossa lição. Apartai-vos das mulheres estranhas. E arrependeram todos. Assim seja conforme as tuas palavras nos convém fazer. Sobre este negócio foram postos que Jonatas e Jezeias, auxiliados por 2 levitas, eles receberam a incumbência de fiscalizarem, de acompanharem esse divórcio, essa separação, esse despedimento e desprendimento das mulheres de outras nações com seus filhos ali gerados que não falavam o judaico. Foi uma atitude forte, foi uma atitude que doeu na alma, que sangrou na alma, mas a consequência, a culpa não foi do sacerdote Esdras e nem de Neemias, foi dos homens que erraram. Por isso que a Bíblia diz: de que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados. Aquilo que o homem semeia, porque a lei da semeadura, ela é irreversível. Aquilo que o homem semeia, é isso mesmo que ele vai ceifar. E dentro desse ponto encontrou-se o quê? Encontrou até que havia pessoas ligadas ao ministério, ligadas ao sacerdócio, que havia se casado com mulheres de outras nações. E um deles era o neto do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, e foi afastado por Neemias. Então Neemias, ele foi ali e travou uma batalha e colocou para fora. Nós encontramos aqui um texto em Neemias, eu até gostaria de fazer menção, que está no capítulo 13 de Neemias. É uma palavra bastante forte, uma atitude de Neemias, uma atitude que chocou, uma atitude que chamou aqui a atenção. Salvo engano é versículo 23 a seguir, diz o seguinte: vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei alguns deles, lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas aos seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, e nem para vós mesmo. Versículo 28, um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Aqui vemos que Neemias, ele foi para cima, ele resolveu a questão e mostrou que na obra de Deus não existe acordo. A obra de Deus não é feita mediante acordos. A obra de Deus ou se segue a palavra ou não se segue a palavra. Ou se obedece ou se desobedece. Não tem meio termo. E aqui nós vemos que, por quê? Qual a razão que os judeus não podiam se casar? Porque Deus tinha um objetivo, como nós já falamos. E Deus queria preservar o seu povo, porque deste povo sairia o nosso Messias, o Salvador eterno, Yahushua e Mashiach, Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo, o nosso Messias, o Salvador eterno. Ele viria trazer a salvação para todos nós. Agora, quanto a casamentos, nós precisamos entender que Deus, ele deixou muitas bênçãos.
mas duas grandes bênçãos. A primeira e maior, incomparável, a salvação em Cristo Jesus. E a segunda foi no sentido, uma primeira espiritual, essa em Cristo. E no sentido material foi o casamento. No casamento, Deus, Ele permite com a união do homem e da mulher. A semente é lançada, depositada na terra. E a terra se incumbe de fazer com que aquela semente germine e brote uma árvore. Uma planta que se transforma numa árvore, que cria folhas, que cria flores, que produz frutos, e no fruto uma semente para uma nova árvore, e assim a humanidade encheu a terra. O Senhor, Ele deu esta grande bênção, porque é uma união, o casamento, irmãos, a união entre o homem e a mulher, não é apenas física, mas é uma união de alma, é uma união espiritual. Muitos pensam no casamento apenas como um sentimento humano, apenas como na parte material, mas vai além do material. É uma união de almas, é uma união de almas, é uma união de espírito, e nós produzimos frutos, porque uma nova vida, um novo ser humano, composto de espírito, alma e corpo, é gerado. Daí, não é este o assunto, daí o porquê que a Bíblia condena, que nós, conservadores, combatemos a questão do aborto, porque lá no ventre é o lugar mais seguro para uma criança estar, é quando ela está sendo gerada no ventre da mãe. Hoje se tornou o lugar mais perigoso e tenebroso para o ser humano que está na sua formação, tornou-se o útero materno. O ventre materno se tornou uma roleta russa, que a qualquer momento aquela criança poderá ser assassinada sem defesa e sem nada. Nós precisamos hoje olhar para a palavra de Deus e não deixar que esse pensamento chamado progressista, é uma ideologia predatória, satânica, maligna, e por assim dizer, pode até chocar algumas pessoas que estão me ouvindo, mas é uma ideologia genocida, é um genocídio que se faz com esta prática do aborto. É um genocídio que se pratica, é um genocídio, é um dos crimes mais cruéis e nojentos, é este o crime do aborto. Agora, quanto ao casamento, esta união marital entre homem e mulher, o Senhor, lá em Coríntios, Paulo, ele ensina que nós não devemos nos prender a um jugo desigual. Pessoas com credo religioso, com fé diferente uma das outras, será um casamento dividido, será um lar dividido, com filhos divididos, com filhos confusos, com mente confusa, porque não tem uma estrutura espiritual saudável para aquela criança desenvolver. E a Bíblia nos exorta para que nós não venhamos aprender com jugo desigual. O interessante é que esta união entre corpos, o relacionamento é de alma e produz resultados no mundo e no campo espiritual. Daí a importância do casamento. Daí, quando o Paulo escreve aos Coríntios, ele faz aquela alegoria do homem e da mulher. E quando ele vai falando ali no capítulo 5, ele vai descendo e depois ele acrescenta, no versículo 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a respeito de Cristo e da igreja. Daí o grande mistério,
que envolve o relacionamento marital, homem e mulher, e neste relacionamento espiritual, a igreja e os seus Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador eterno. Aqui, meus queridos que nos acompanham, nós devemos ver que existem coisas que Deus separou. Que Deus separou. Muitas vezes nós falamos aquilo que Deus uniu não separa o homem. Mas existem coisas que Deus separou que o homem quer juntar. Deus separou águas e águas. Deus separou a terra da água. Deus separou a luz e as trevas. Há coisas que Deus separou. Aquilo que Deus separou não queira juntar o homem. E nós recebemos aqui uma ordem do Senhor que Ele separou o relacionamento espiritual. Duas pessoas com pensamentos, com sentimentos e segmentos espirituais diferentes, opostos, não podem ter um lar de paz, um lar de comunhão, um lar onde o Senhor, o Espírito de Deus possa habitar, porque o outro pode ser adepto ao espírito das trevas e virar uma guerra, uma batalha espiritual, uma confusão espiritual, e nós sabemos que é sofrimento na certa. Há pessoas que amam mais o casamento do que ao Senhor. Na minha vida, na minha história ministerial como pastor, pastoreamos uma determinada igreja aqui no campo de Americana, estado de São Paulo. E uma moça aceitou a Cristo como seu Salvador. Uma jovem, ela aceitou o Senhor Jesus. Ocorre que ela estava noiva. O noivo começou a vir nos cultos, mas depois ele se afastou e não quis mais. E condicionou ela: ou você sai da igreja e eu me caso contigo, ou você continua na igreja e nós desfazemos o noivado e o casamento. Ao fazer essa proposta, ela procurou a minha esposa, a irmã Conceição, minha esposa, chorando. Ela havia perdido a mãe, não fazia muito tempo. Ali havia perdido a mãe, aquela moça, e agora, com o casamento marcado, perdendo também o casamento. Aí ela procura a minha esposa e ela começa a conversar, e minha esposa diz para ela: não deixe Jesus, fica com Jesus. Ela me chamou, conversei também com essa jovem, nós aconselhamos ela: fica com Jesus que você não vai se arrepender. Ela separou, devolveu a aliança, ele voltou para ela, ficou no mundo e ela ficou com Jesus. Menos de um ano, veio um moço para a igreja, e esse moço enamorou-se dela, procurou conversar com ela, e por fim começaram a namorar, e em pouco tempo eles casaram. E este hoje é ministro do Evangelho, veio a ser o segundo pastor na congregação aonde ela estava. O que é isso, irmãos? A fidelidade. Por isso nós não podemos, a jovem às vezes que ela troca Jesus por um moço, às vezes o moço troca Jesus por uma moça. Não façam isso, não façam isso, mas fica com Jesus. Se tiver que separar por Jesus, escolha Jesus, porque Jesus nunca te deixará, Jesus nunca te abandonará, e tem mais, Ele te honrará a sua escolha. Tenha certeza disso, porque o Senhor Jesus, Ele tem prazer em honrar aqueles que o honram. Então nós temos que honrar ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que devemos honrar ao Senhor com as nossas fazendas, que devemos honrar ao Senhor Jesus com as nossas ofertas, com o nosso culto, com a nossa vida. Temos que honrar ao Senhor.
mas é nessa honra ao Senhor é que também por Ele somos nós honrados um dia. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, acontecia algumas coisas naquela igreja. É que as pessoas vinham para o Evangelho e eram casadas, mas o marido da mulher não queria Jesus. Às vezes era ele que vinha e a mulher, a esposa, não queria Jesus. E Paulo então ele dá a seguinte orientação: aceitou a fé, sendo casado, continue casado com ele ou com ela, continue casado. Agora, se ele ou ela quiser quiser te abandonar por causa de Jesus, deixe que vá, não impeça, deixa aí. E assim estará livre para o casamento, desde que este novo casamento seja no Senhor. Então o jugo é quebrado. Agora Paulo ele não falou assim: olha, é descrente, então separa e fica. Não, ele não disse isso. Mas se o descrente quiser ir, que vá, mas não saia, não deixe Jesus. E aí você estará livre do jugo do casamento para contrair novas núpcias, desde que seja no Senhor. Então, este foi o ensinamento que o apóstolo Paulo deixou ali na igreja que estava na cidade de Corinto. Nós devemos esperar sempre em Deus, porque Deus ele tem algo superior para entregar a nós. Aqui é uma colocação que eu coloquei aqui na nossa revista, que eu gostaria de ler a você que nos acompanha. Lembra-te de que Deus ouve a oração. Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou, pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaque, recebeu uma gloriosa resposta. Eliezer, ele foi sob juramento buscar uma noiva para o seu senhor, para Isaque. Mas ele orou e fez uma prova com Deus, e Deus imediatamente lhe deu a resposta. E ele glorificou e exaltou ao Senhor por aquela resposta, por aquilo que Deus havia acabado de fazer com ele. Deus mostrou que Rebeca era a mulher escolhida, e Rebeca veio a ser a figura da igreja, uma tipologia da igreja. Rebeca deixou a casa do pai, deixou os seus irmãos, e veio acompanhada de Eliezer, conduzida por Eliezer ao encontro de Isaque. O que é isso? Nós vemos hoje que Isaque era a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim a Rebeca quanto igreja, nós, enquanto igreja, nós fomos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e fomos conduzidos pelo Espírito Santo a Cristo, onde recebemos o perdão dos pecados, a nossa restauração e selamos a nossa comunhão com Ele. Glórias a Deus. Hoje em Cristo Jesus nós estamos prontos e aptos a gerarmos filhos espirituais para Deus, para Deus, como disse Paulo escrevendo à igreja que estava na Galácia. Ele escreve: filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Parto de almas. A igreja em Cristo Jesus, nós geramos filhos espirituais para Deus, porque temos em nós a semente do Espírito Santo, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que devemos propagar a todos aqueles que não conhecem ao Senhor. Mas fica aqui esta palavra: os filhos de Israel assumiram este compromisso de separarem das mulheres estranhas, porque quando vem filho estranho, ele traz uma linguagem estranha. Como nós falamos na lição anterior, há pessoas que pegam a linguagem estranha do mundo e quer colocar na igreja. Isso é linguagem asdodita, é linguagem moabita.
linguagem asdodita, linguagem moabita não serve para a igreja do Senhor Jesus. Linguagem mundana não serve para a igreja do Senhor Jesus. Nós temos que ter o nosso linguajar santo, a nossa palavra, palavreado tem que ser um palavreado santo. A linguagem do crente, ela é conhecida até mesmo pelos descrentes. Pedro, quando estava sentado na roda daquelas pessoas ali, acompanhando o julgamento que se daria com o Senhor Jesus, uma das criadas falou: você é um deles. Ele disse: não, não sou, eu não conheço esse homem. Mas ela disse: a tua fala te denuncia. A fala do crente, ela é conhecida aonde ele estiver, ainda que cercado por pessoas que não conhecem a Deus, ele vai saber que a tua linguagem é a linguagem de crente, é a linguagem bíblica, é a linguagem da palavra de Deus. Preservemos o nosso linguajar santo, puro, na presença daquele com quem havemos de tratar, até que ele volte. Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Não se misture com as coisas desse mundo, não se misture com as ofertas que Satanás tem oferecido a você. Jovem, guarda-te em Cristo Jesus, proteja-se em Cristo Jesus, firma-te na palavra, porque nesta palavra há segurança para a tua vida espiritual, e o nome do Senhor na tua vida será glorificado, e Ele te honrará para a glória do nome dEle.